Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, né, pessoal? Dependendo do momento aí que vocês estiverem assistindo a nossa aulinha de hoje. Bom, e hoje eu vou estar passando para vocês. Só um minutinho aqui para eu colocar um ponteiro que a gente consegue acompanhar mais a aula. Bom, então hoje a gente vai estar falando um pouco sobre patologias unguiais, tá bom? Então a gente vai discutir sobre algumas alterações, né, que a gente encontra na lâmina unguial ou nas pregas unguiais aqui, né, nesse tecido adjacente e algumas patologias, né, doenças que estão associadas a essas alterações, tá bom? Meu nome é Yarla e eu vou estar então acompanhando vocês nessa aulinha de hoje. Bom, primeira coisa, começar com a anatomia da unha, né? Não tem como a gente falar sobre patologias unguiais sem antes a gente entender quais são as estruturas, né, que a gente encontra nesse local, né, nessa lâmina unguial, nessa pele. Então, primeiramente, a gente tem o eponíqueo, a lúnula, o corpo da unha ou a lâmina unguial, a margem livre. Abaixo da margem livre, a gente também tem uma membrana que sela ali, protege, né, para que não ocorra nenhuma penetração de micro-organismos, que a gente chama de hiponíqueo, tá? E aí, abaixo da lâmina unguial, a gente tem o leito unguial, e aqui também temos a raiz e a matriz da unha, ok? Aqui a gente viu com corte, né? E aqui um corte sagital e aqui de maneira superficial. A margem livre, a lâmina unguial, a lúnula, o eponíqueo e a raiz da unha. Agora vamos falar um pouco sobre cada um deles de maneira mais específica. Bom, gente, a minha aula eu deixei em formato assim, de alguns textos também, para caso vocês vão acompanhando, para saber como que é a teoria, né, a definição de algumas estruturas, algumas patologias. Então, a lâmina unguial, né, o que a gente chama de unha mesmo, né, ela é transparente e mesmo que a gente quando toca nela, né, imagina que seja uma estrutura simples, não é. Ela é dividida aproximadamente em 3 camadas, uma camada interna, uma camada intermediária e uma camada mais externa, que é extremamente dura, né, contendo bastante queratina. Então, o que parece simples aos nossos olhos pode ter uma estrutura microscópica complexa. Então, quando a gente olha isso aqui no microscópio, a gente consegue realmente observar o quanto é complexo essa estrutura, né? Não é simples. Então, aqui nós temos a lâmina unguial, que é a nossa unha, tá? Bom, abaixo da nossa lâmina unguial, nós temos o leito unguial, né? Então, a lâmina em si, como eu disse anteriormente, ela é transparente. Mas quando a gente olha, né, no nosso dedo, ela na sua estrutura saudável, a gente vê ela rosadinha, não é? E esse rosado, gente, ele se dá por conta do leito unguial, que fica abaixo da lâmina unguial, onde ele é bastante vascularizado. Então, esses vasos, né, irrigando aqui no leito unguial, nos permite observar a lâmina unguial de uma coloração mais rosadinha. Então, é um epitélio fino e com poucas camadas celulares, é a base do dedo sobre o qual a unha cresce e se apoia. Ela pode ser vista através da unha. É uma região altamente irrigada por vasos sanguíneos, que é o que eu falei para vocês, que dá essa coloração da nossa lâmina unguial mais rosadinha. A unha livre ou a borda livre é esse local que se estende, né, e se estende fora do nosso dedo, da nossa pele, onde a gente faz a famosa francesinha, né? Então, ela é a parte que flutua ali no dedo, que a gente chama de borda livre, ok? Que é um ótimo reservatório para sujeividades e micro-organismos. A matriz, né, da unha é a região a partir da qual cresce a lâmina da unha. Então, as células aqui da matriz, elas vão se dividir e formar a lâmina unguial. Então, a unha ela vai crescer na direção da matriz para a borda livre aqui na região distal, ok?
Bom, o hiponíqueo é essa membrana aqui que sela, né? Ela se conecta com a borda livre e aqui com a pele adjacente. Então, o hiponíqueo ele tem essa função de selar, de vedar esse local para que não ocorra penetração de micro-organismo. É uma área muito vascular e sensível, então a qualquer lesão aqui, né, que descole essa borda livre, ela também é bastante dolorosa, ok? A lúnula, né, esse local aqui que a gente chama de meia-lua, né, aquele local mais esbranquiçado da nossa lâmina unguial, é a região mais branca em formato de meia-lua na base da unha, que é próximo à nossa matriz, tá bom? O eponíqueo é a nossa famosa cutícula, ok, gente? Então, o eponíqueo, a gente lembra do hiponíqueo, o hiponíqueo ele vai selar aqui mais abaixo da borda livre e o eponíqueo vai selar aqui na parte superficial, na região proximal, com a mesma função, né, de vedar esse local para nenhum micro-organismo entre em contato com a nossa matriz da unha, tá bom? A remoção da cutícula, né, do eponíqueo, possibilita a entrada de água, corpos estranhos, fungos e bactérias. Então, aqui a gente também pode fazer uma limpeza, mas não pode ser extrema, retirar em excesso isso aqui, porque essa estrutura é bastante importante para a proteção, tá bom? De vedar esse local para que não entre micro-organismo. Bom, além, né, dessas estruturas na parte da anatomia que a gente discutiu, a gente também tem bordas, né? A gente chama de pregas unguiais. Então, a gente tem a prega proximal, que fica aqui acima do eponíqueo, e as pregas unguiais laterais, que a gente vai ver que em algumas patologias ocorre inflamação desse local, ok? Então, as pregas unguiais são compostas por epitélio. Nas bordas laterais, esse epitélio é espesso, sem cutícula evidente, porém com uma camada fina de queratina macia que tende a permanecer como uma membrana fina e rugosa. Que a gente também localiza o sulco unguial lateral, que é entre a lâmina unguial e a prega. A gente vê esse sulco, né? Bom, dentro da composição da unha também a gente tem diversas proteínas extremamente importantes que vão estar ali promovendo, né, a estrutura da nossa lâmina unguial, da nossa unha. E dentre essas proteínas, a mais importante e em maior quantidade que a gente observa na lâmina unguial é a queratina. A queratina ela é sintetizada pelos queratinócitos, células diferenciadas do tecido epitelial. Devido à sua estrutura tridimensional, essa proteína possui propriedades particulares como impermeabilidade à água, alto nível de resistência e elasticidade. Então, gente, essa estrutura da nossa unha, né, dela ser impermeável, dela ser resistente, se dá principalmente pela queratina. Essa proteína ela é produzida lá na matriz da unha, né, que a gente conversou, e é extremamente importante para a nossa unha ter essa composição, ter essas funções e ter essa resistência. Além das unhas, a queratina também é uma proteína importante que está nos nossos cabelos, em cascos de animais, chifres e garras. Além da queratina, a gente também tem enxofre, né, compondo 10% da nossa lâmina unguial, o cálcio de 0,1 a 0,2, lipídios, né, como se fosse gorduras, compondo de 0,1 a 1%, e a água, claro, né, por último, mas não quer dizer que não seja muito importante, compondo de 7 a 12%. E aí, mantendo, né, em equilíbrio esses lipídios e essa água, a gente mantém a nossa plasticidade da nossa unha. Então, quando tem algum desequilíbrio, principalmente nos níveis de lipídios